Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da Educação de Jovens e Adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com o Kansma, vamos falar a respeito de como a história ela se dá no dia a dia. A gente às vezes pensa que a história ela é algo muito longe, foi algo que aconteceu, que está nos livros didáticos, que está há 100 anos atrás, mas isso não é verdade. A história ela também faz parte do nosso dia a dia. E hoje vamos trazer um aspecto bem importante para essa história do dia a dia, que é a economia, tá, gente? Então, pensar na economia como algo muito distante da gente, como outras pessoas decidem, isso não é realidade, isso não é verdade. A economia também ela tem questões políticas muito fortes. Por que isso? Porque a gente falar a respeito da economia é falar que ela vai ser a diferença entre você ter um salário digno ou não, entre você ter um emprego ou não. A gente vai começar nossa aula com um relato de minha colega, professora Ana Paula, um beijo para ela, professora da Escola Municipal do Alto do Maracanã, e ela me relatou que isso aconteceu na escola dela recentemente, tá? Vamos ler aqui esse texto e vejam se aí não tem a ver com economia. O ano é 2021. Estamos no segundo dia de aulas presenciais na minha turma da EJA, desde a parada provocada pela pandemia. Ontem, no primeiro dia, uma mãe acalentava o filho de 8 meses no colo na sala de aula. A criança mamava, enquanto ela tentava prestar atenção à aula, escrever, desenvolver suas atividades. Hoje ela não foi à escola. Penso que a chuva atrapalhou, porque cadernos, bolsas, neném, sombrinha, coisas demais para carregar. Pesa. Uma outra estudante chegou com a filha. Essa já maiorzinha, 9 anos. Já foi para a escola hoje, mas teve que acompanhar a manhinha dela que voltou para uma sala de aula após anos afastada. Veja, gente, eu fui professora há muitos anos de educação de jovens e adultos, então sei que essa é uma realidade da vida de várias alunas que eu tenho, que tive, né? A gente falar a respeito das mães para poder estudar, não ter com quem deixar seu filho ou filha, não ter uma creche, mesmo que seja à noite, porque tem estudantes do EJA. Então, esses estudantes, para poder estudar com segurança, também deveriam ter onde deixar seus filhos. Isso é uma questão econômica. É a gente pensar que modelo de cidade é esse que a gente tem, que a gente está excluindo as mães de poder estudar, de poder trabalhar com segurança de que seu filho ou filha vai estar sendo bem cuidado, né? Então, tudo isso faz parte da economia. É desse olhar humano da economia. De que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar no tempo adequado. E aí voltam à escola com essa garra que vocês têm. Parabéns. Mas mostra uma desigualdade social, né? Então, a gente falar da economia do dia a dia é falar a respeito de que relatos como esses são comuns para uma certa classe social. E é falar a respeito também de trabalho, tá? Então, como a economia faz parte do nosso dia a dia? Vamos refletir juntos e juntas a respeito de alguns temas relativos a esse do trabalho, tá? Então, vejam, o trabalho formal é toda aquela atividade econômica que cumpre com as obrigações legais e fiscais, ou seja, arrecadam impostos e estão sob regulamentação. A gente está vendo aí um trabalhador que está nesse trabalho de limpeza urbana e dentro desse trabalho formal, né? Deve ter a carteira dele assinada, direitos trabalhistas, né? Aí agora a gente vai ver um mesmo trabalhador, que também trabalha bastante, mas está num trabalho não formal, certo? Então vejam só, a gente está vendo as pessoas aí trabalhando na feira livre. Então, a diferença do trabalho não formal é que ela é a realização de atividades sem vínculos empregatícios ou registros formais. Esse trabalhador, muitas vezes, ele é chamado de autônomo, né? Então, várias pessoas têm trabalhado assim como autônomas e apesar de a gente saber que é um trabalho muito árduo, é um trabalho assim, muito duro, que muitas vezes tem hora de começar e não tem hora de terminar, ao contrário do trabalhador da carteira formal, que ele tem um horário fixo de trabalho. Se ele passar desse trabalho, ele recebe hora extra. O trabalho não formal, não. No trabalho não formal, você vai estar recebendo conforme o que você trabalhou. Porque vários e vários direitos trabalhistas essas pessoas não têm. Certo, gente? Então, a gente refletir o que é que leva as pessoas, que a gente sabe que tem a questão da desigualdade econômica, como eu trouxe antes, para estar
em empregos que muitas vezes elas têm que se virar, têm que sobreviver, têm que viver, né? Então, que economia é essa que a gente está sustentando e que não está sendo humanizada para todas as pessoas? O que é que a gente pode pensar sobre isso, né? Então, vamos fazer algumas reflexões sobre esse trabalho não formal. Só algumas, tem várias outras. Em geral, o que leva as pessoas ao trabalho não formal é a baixa escolarização. Então, as pessoas tiveram a oportunidade de estudar como gostariam, e aí elas sobrevivem em trabalhos assim. Esse trabalho também é bem ligado a incertezas financeiras. Então, a pessoa pode trabalhar e ganhar hoje R$ 50 e amanhã ganhar R$ 10, né? E também tem essa carga de trabalho excessiva. Como eu disse, em muitos momentos em que as outras pessoas podem estar num feriado, podem estar descansando. Quem é autônomo, muitas vezes não tem essa oportunidade. Enquanto está com saúde, enquanto está podendo, está isso, vendendo a sua saúde, está vendendo a sua carga de trabalho. E até em momentos de lazer, como eu trouxe aqui para muitas pessoas, que é um bloco como Galo da Madrugada, é só um exemplo, né? Enquanto muitas pessoas estão se divertindo, tem diversas pessoas sobrevivendo enquanto autônomos em trabalhos ligados a festas como o Carnaval. Então, gente, cada vez mais a gente pensar nesse trabalho não formal, mas levando a pessoas algumas garantias de que se ela adoeça, ela vai poder ter um cuidado adequado, ela vai poder descansar, o que nem sempre é possível. Estão vendo como a economia faz parte do nosso dia a dia? Não é só na hora de comprar comida, não. A economia ela vai ser fundamental de a gente poder dizer, vai ter essa sociedade mais humanizada, em que uma mãe possa ir estudar, sabendo que sua filha ou filho vai estar sendo bem cuidado, ou não, como foi o relato da professora Ana Paula, lá do Alto do Maracanã, tá? E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade, certo, gente? Vocês podem fazer uma produção textual ou algum debate baseado nessas perguntas. Qual o bairro em que você vive? E quais as formas de economia que fazem parte do seu bairro? Ora, se você vive perto do mar, é um tipo de economia, né? É um tipo de trabalho que as pessoas geralmente têm. Como quem vive em locais mais afastados. Então, aí debatam entre vocês, façam essa produção de texto e vamos embora mudar essa sociedade que a gente consegue. Um abraço.